voltado para você que quer ficar por dentro dos fatores que influenciam os negócios e a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Continuando nossa série sobre logística e carga, hoje o tema do nosso bate-papo é centros de distribuição, operações de alta complexidade e forte eficiência. Para conversar sobre o assunto, aqui ao meu lado, João Lordello, responsável pela área de negócios da Columbia Logística, que vai explicar o funcionamento dos centros de distribuição, as dificuldades e desafios do setor e muito mais. Bem-vindo, João. Obrigado, Sandra. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao Urbanville, Urban Systems, de estar representando o Grupo Columbia, né, dividindo um pouco da nossa experiência com vocês. Enfim, é um prazer bater esse papo. O prazer é todo nosso. Bom, para você que ainda não conhece, a Columbia Logística é um grupo brasileiro especializado em soluções integradas da cadeia de suprimentos. São mais de 70 anos de atuação no mercado nacional e atualmente o grupo é uma holding de empresas próprias de trading, logística integrada, distribuição de commodities e energia. Você pode participar ao vivo enviando sua questão antes ou durante o programa para urbanville@urbansystems.com.br. Eu estou aqui aguardando a sua participação. Outra forma de você participar com a gente aqui no Urbanville é por meio da nossa enquete do dia, que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: a operação terceirizada de logística é a melhor opção para uma empresa do setor? Primeira opção, sim, pois oferece o melhor custo-benefício. Segunda opção, em partes, pois o modelo ainda gera alguma desconfiança. Ou terceira opção, não, o ideal seria a própria empresa se encarregar da operação. Vote lá no site da Urban Systems, lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado e o João Lordello comenta com a gente. Bom, João, eu queria começar a nossa entrevista com uma questão que a gente está fazendo para todos os entrevistados nesse mês especial. Do ponto de vista dos centros de distribuição, quais as maiores dificuldades do setor? Eu queria que você pontuasse um pouquinho os gaps do setor de logística e carga. Perfeito, Sandra. Bom, eu acho que o ano de 2015 ele não traz uma perspectiva tão positiva, né? Então, é um ano de extremo cuidado, extrema cautela, pouco investimento, né? Acho que as empresas que tiveram a oportunidade de fazer seus investimentos até o final de 2014 fizeram boas opções, mas em 2015, com os últimos acontecimentos, certamente a gente vai ter uma certa retração, né? Por sorte, nós nos preparamos, né? Nos estruturamos ao longo do ano passado, né? Revitalizamos o nosso parque de armazéns, né? Montando unidades em Curitiba, Itajaí, e uma nova unidade em São Paulo, em Cajamar, além da nossa unidade principal na região de Cotia. Entendo que o mercado ele pode trazer sim boas oportunidades, no sentido em que, dado ao fato de que as empresas elas vão buscar mais competitividade, mais qualidade e obviamente redução de custo, né? Mas essas oportunidades têm que ser analisadas com muita cautela pelos operadores e também pelos contratantes. Muito bem, eu gostaria que você contasse um pouquinho também sobre a Columbia, os serviços que ela oferece. Bom, a Columbia é um grupo que provê soluções de logística integrada, como você mesmo comentou. Já estamos no mercado há mais de 70 anos. Nós temos os serviços de trading, né, que exploram importações terceirizadas, né, em regime de encomenda, e essa trading opera hoje nos estados do Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, né? Aliados aos negócios de importação ligados às operações da trading, a Columbia tem também as operações logísticas, né, para trazer sinergia aos negócios do grupo, né? Partindo do princípio de que o segundo passo, né, da importação é a logística nacional, né? Então a Columbia também provê os serviços de armazenagem, distribuição, né, oferecendo o recebimento, gestão de estoques, inventários, serviços com reembalagem, montagens de kit, operações de extrema complexidade, com muito fracionamento, com muitos pedidos sendo processados por dia, né?
Além disso, oferecemos também os serviços de transporte, de distribuição e de transferências de carga, né? Não posso esquecer de mencionar também, debaixo do grupo nós temos os serviços de sourcing, que está ligado à compra de produtos, né, no mercado internacional, sob encomenda, né, e o fornecimento para compradores locais. João, você citou a questão da terceirização. Uhum. O que faz uma empresa optar por terceirização dos serviços, né, de logística, ou ter um trabalho próprio nesse sentido? Eu acho que o fato da empresa optar pela terceirização ou não, ele está muito ligado ao momento que a empresa está vivendo, né, e aos objetivos da empresa também. Eu parto sempre do princípio de que a gente tem que ser especialista no nosso negócio, né? E quando a gente entende ou está maduro o suficiente para entender que o meu negócio é produzir, desenvolver produto e vender, eu preciso deixar essas operações nas mãos de um especialista. Então talvez esse seja um dos grandes motivadores, né, da terceirização, buscando obviamente o ganho de qualidade, o ganho de eficiência, de controles gerenciais sobre o estoque, né? Muitas vezes operações próprias, elas têm um baixo custo, mas um descontrole tamanho, né? E essas perdas geradas pelo descontrole não são quantificadas, né? Quanto que se perde de estoque, né, ao longo do ano? Quanto que uma entrega atrasada, né, influencia no novo pedido para esse cliente, né? Então esses fatores têm que ser analisados e colocados na balança para que as empresas possam sim tomar a decisão pela terceirização ou não. Sim, focar no know-how, é isso? Exatamente. Uhum. As empresas, você tem sentido que elas têm essa percepção que você está colocando, dessa necessidade de focar no seu verdadeiro negócio e deixar, terceirizar de fato durante esse tempo, nos últimos anos? Tem tido essa percepção? Sim, eu acho que ao longo dos anos a gente vem, eu acho que a terceirização é uma crescente, né? E obviamente novos players, empresas de pequeno porte, muitas vezes vão começar com operações próprias, mas em determinado momento o tamanho dessas operações torna insustentável a administração deste dia a dia operacional, né? E com isso vem o momento da terceirização. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da implantação dos centros de distribuição. Perfeito. Seja ele monouso, né, de uma única empresa, ou compartilhado. Quais fatores são analisados para a implantação desse centro? Bom, quando a gente está falando de uma operação monocliente, eu acho que o fator principal é analisar o eixo e a concentração de distribuição, de venda, né, para que a gente posicione esse centro, esse CD, na localização mais próxima do mercado comprador. Quando a gente, por exemplo, vai estabelecer um centro de distribuição multicliente, a análise que deve ser feita, obviamente, está ligada aos polos de consumo, mas não somente a isso, também ao acesso às principais rodovias. Isso é extremamente importante e por isso a gente vê o efeito dos parques logísticos próximos ao Rodoanel, no estado de São Paulo, né? O Rodoanel ele acaba dando uma facilidade muito grande, né, para o acesso a entregas no centro de São Paulo e também o acesso para o escoamento desses produtos para outras regiões do país. Que estudos? Existem estudos para isso, para viabilizar esses centros de distribuição? Sim, existem estudos, análises de mercado, né, que geralmente estão ligadas aos setores que as empresas de logística objetivam atender naquele determinado centro, tá? Então, se eu estou operando com clientes do segmento calçadista, por exemplo, eu preciso de estudos de mercado do mercado calçadista, né? E com isso eu vou analisar aonde que está a concentração de consumo, aonde que são os locais onde a gente vai ter o melhor acesso, né, para penetrar naqueles locais de entrega. Então, esses pontos são analisados, mas sempre ligados ao segmento que vai ser atendido.
né? A gente sempre tem que pensar que cada mercado tem a sua característica, cada mercado tem locais de concentração de consumo diferentes. Obviamente, São Paulo acaba sendo uma unanimidade, né? Em quase todos os setores, né? Mas a gente precisa, mais uma vez, estar muito antenado com a necessidade daquele setor, daquele segmento específico. João, seria um mapeamento, então, de origem e destino, mais ou menos, é isso? Sim. Existe esse mapeamento de origem e destino, isso é muito importante, né? E mais uma vez, quando a gente trata de origem e destino, a gente está falando mais em operações industriais, né? Ou seja, eu tenho um centro de distribuição que está alimentando uma planta, por exemplo, né? Quando eu falo de um mercado de varejo, eu já preciso analisar informações de consumo, porque aqueles produtos vão sair dali para os grandes varejistas, né? Para as lojas, ou seja, para o consumidor final, né? E aí sim eu tenho um estudo um pouco mais apurado, né, nesse sentido. Bom, na logística, diversos modelos de distribuição que estão relacionados ao tipo de produção e ao tipo de produto, como nós mesmos já conversamos. Quais são as características do centro de distribuição e as necessidades de estruturas nos centros de distribuição localizados próximo ao mercado consumidor, ou seja, a demanda, e existentes também, por exemplo, em Barueri, por exemplo, junto ao Rodoanel, que você citou também, que visam atender principalmente a população de São Paulo. Exato. Esses centros que estão localizados junto a esses polos, né, eles precisam realmente dessas rodovias de acesso para facilitar os processos de distribuição e entrega. Quando a gente fala de bens de consumo, mercado de varejo, você precisa ter uma penetração fácil e ágil, né? Além do que, hoje o mercado de varejo vem mudando. Antigamente a gente via grandes compras sendo feitas, ou seja, os varejistas estocando produtos e alimentando as suas lojas. Hoje a gente já vê uma tendência de mudança, entregas menores e mais frequentes. E com isso você evita que o grande varejista mantenha um hub de distribuição, né? E ele cadencia a compra com as vendas nos pontos ao consumidor, né? Então, é de extrema importância realmente que esses centros estejam preparados, e inclusive preparados a nível de estrutura física, para que você tenha uma eficiência grande no processamento de pedidos. Como a gente tem um fracionamento muito grande, as entregas pequenas, ou seja, você precisa separar pequenos volumes numa velocidade muito rápida, né, para que você tenha tempo hábil de separar e entregar muitas vezes no mesmo dia, né? Então você precisa, além de estrutura, ter processos bem definidos, né, nos armazéns a nível de operação, e para que esses processos sejam definidos, a gente precisa entender como funcionam as vendas desses clientes, né? Para então estudar a maneira de separar os produtos, de reembalar, de etiquetar, processar o despacho desses produtos de maneira mais rápida, né? E obviamente, e consequentemente, fazer as entregas, né, de maneira muito eficaz e rápida também. Existe algum processo em específico que você queira citar, como o Lean Factory, o Lean Service? Exato. Você tem dentro do Lean uma ferramenta muito interessante, que é o Value Stream Mapping, o mapeamento da cadeia de valor, né? Onde você identifica todos os processos, ou seja, todas as atividades que são executadas para que aquele processo aconteça. A partir dessa análise, a gente vai tentando eliminar atividades ou atividades que são gargalo para que a gente ganhe velocidade, né? Então, o Lean está presente no nosso dia a dia, é uma ferramenta de extrema importância. O mapeamento da cadeia de valor, o Value Stream Mapping, o Six Sigma, é de extrema importância para um operador de competência. Muito bem, antes do programa a gente estava conversando um pouquinho sobre a necessidade dos centros, ou não, né? A necessidade ou não dos centros de distribuição estarem próximos aí aos portos e aeroportos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Dessa questão realmente dos
da localização dos CDs próximos a portos e aeroportos para armazenamento de cargas de exportação e importação. Bom, como a gente estava conversando e como eu comentei, eu acho que isso é válido para determinados mercados, para outros não. Quando a gente fala de ter um hub próximo a um porto, próximo a um aeroporto, simplesmente concentrando carga para em seguida remeter essa carga para o terminal portuário ou aeroportuário, a gente está adicionando custo no processo. Partindo do princípio de que se eu saio com uma carga do meu centro de distribuição diretamente para o porto, paga-se um frete. Se eu uso este hub, eu tenho um frete até o hub e um frete até o aeroporto ou até o porto. Se a agilidade no meu negócio for o fator predominante, eu acho que faz sentido. Se o custo for predominante, realmente não faz. E se você pode esperar um pouco ou ter um envio, uma remessa direta ao porto ou ao aeroporto, em especial para as operações aéreas, a gente está falando de operações que precisam ser ágeis, precisam ser rápidas. Então, muitas vezes, nos aeroportos, nas situações dos aeroportos, esse cenário de centros consolidadores de carga próximos dos terminais de carga aeroportuários pode ser interessante, porque um embarque aéreo prevê, quer dizer, ele demanda velocidade. Não se embarca uma carga por modal aéreo simplesmente pela comodidade, porque o custo é muito alto. Então, nesses casos, a agilidade está sendo preponderante. Quando a gente fala de uma operação portuária, eu já acho que isso pode ser sim um fator de custo adicional e precisa ser analisado com bastante cautela. Bom, onde estão os maiores desafios para a empresa terceirizada? Na armazenagem, como você colocou, ou no transporte das cargas? Eu acho que ela está em toda a cadeia, né? A gente precisa ter visibilidade de toda a cadeia, até porque um gap no armazém pode influenciar no transporte e vice-versa. Se eu tenho uma programação de entrada que não casa, ou seja, eu tenho uma programação de recebimento e o meu transporte está atrasado, eu não tenho visibilidade disso, vai influenciar no meu processo do armazém. E vice-versa, se o armazém não processa determinado pedido, a transportadora ela não vai conseguir coletar aquele pedido, ela não vai conseguir entregar aquele pedido no momento correto, né? Então a gente precisa realmente estar de olho em toda a cadeia, né? E a gente precisa ter o cuidado de estabelecer operações sinérgicas em todos os sentidos, né? Armazém com transporte, eles estão sempre ligados. Até porque o nome da empresa que terceirizou tá em jogo aí, exatamente, né? A pessoa não compra mais, se não chegou no dia, exatamente, não compra mais. Como a gente estava comentando, existe a experiência do consumidor, a experiência do cliente, né? E isso é muito importante. É muito importante que o operador também tenha isso em mente. Ou seja, o operador ele passa a ser parte do negócio do cliente dele, a partir do momento em que eles estabelecem uma relação de parceria comercial, né? Eu preciso entender que o cliente do meu cliente é o meu cliente e que se ele compra mais, o meu cliente vai vender mais, vai ter mais carga, vai ter mais transporte, vai ter mais movimentação. Esse é o medo número 1 para não terceirizar, será? Passar isso de, mas não vai chegar a tempo, não confio tanto, como é que funciona? Bom, eu acho que a gente passou desse tempo em que a logística ainda era desacreditada no Brasil, né? Hoje a gente tem grandes grupos operando, além da Columbia, outras empresas de renome, inclusive grandes multinacionais, que vieram para o mercado, e ao longo dos anos a gente veio realmente construindo, né, e ganhando a confiança, né, do mercado contratante, né? Isso obviamente ligado a investimento, a aplicação de tecnologia, né, a mudança de processos e a cases de sucesso, né? Até pouco tempo a logística não era nem entendida como um trabalho regulamentado, né? Acho que tem Sim. Coisa de uns 10 anos, alguma coisa assim. Ela ainda não é. Na verdade não existe uma legislação específica para o operador logístico, né? Isso é algo que o setor vem batalhando, né? Inclusive no sentido de tributação. Hoje a gente lida com ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, né? Então não existe uma legislação específica e clara para os operadores logísticos, e sim para os armazéns gerais e a legislação de transporte.
mas não para uma empresa que tenha debaixo do guarda-chuva dela todo um leque de serviços logísticos, né, além dos armazéns e transportes, operações de importação feitas através de trading companies, por exemplo. Me faz sentido que tenha. Bom, vamos falar de e-commerce, né? Como é que o e-commerce mudou a forma de armazenar e distribuir mercadorias? Você percebeu alguma diferença lá na Colômbia? Sim, na verdade o e-commerce é uma tendência mundial, é um trend de mercado e a gente está vendo esse boom do e-commerce acontecer no Brasil, acho que talvez há 1 ano e meio. Né? As grandes operadoras de e-commerce já estão no mercado, mas hoje praticamente todos os players desejam ou têm a intenção de entrar no mercado de e-commerce. Primeiro por uma proximidade maior com o consumidor, né? Com o cliente final, aquela pessoa que está consumindo o produto. Né? E quando a gente faz um paralelo com a logística, né, realmente novos desafios foram colocados na mesa. Né? Agilidade, a gente falou de fracionamento, né, de pedidos. Né? Quando a gente fala de e-commerce, eu tenho um fracionamento muito maior, muitas vezes é uma peça para um pedido. Né? Então, a minha eficiência, a minha produtividade, ela tem que ser muito, muito mais assertiva. Né? Então, para isso foram analisados processos, novos modelos, inclusive de armazenagem, né? Ressuprimento de estoques, ou seja, se eu tenho um estoque e a minha venda consome aquele estoque, eu preciso repor a prateleira do armazém para que no dia seguinte eu tenha produto para separar e entregar mais uma vez. Né? Muitas vezes, e na grande maioria, o e-commerce ele demanda uma separação e uma expedição muito rápida. Quando a gente entra num site, faz uma compra e recebe o produto em 10 dias, a gente não gosta e a gente acaba não voltando a comprar. Eu diria que a logística é crucial para as operações de e-commerce. Né? E além, obviamente, do trabalho de marca, né, e do trabalho comercial que é feito em cima das plataformas de venda, você tem um outro pilar que é a logística. Né? E ela pode ser sim um calcanhar de Aquiles. Um cliente que tem uma experiência de entrega ruim, ele não vai voltar a comprar. Enquanto que o cliente que tem uma experiência positiva, ele certamente vai voltar, vai comprar mais e vai divulgar aquela plataforma para outras pessoas. Tenho visto uma mudança bem positiva nesse setor. Hoje em dia, um dia útil, geralmente algumas empresas já se posicionam para entregar o produto comprado via e-commerce em um dia útil. Isso é uma coisa que há 5, 6 anos não acontecia. Não acontecia, né? É verdade. A gente só tem que tomar cuidado com as empresas que prometem um dia útil e entregam em 10. Né? Acho que esse tipo de marketing é sempre negativo, mas, novamente, o grande prejudicado é a empresa que está fazendo esse tipo de coisa. A entrega no mesmo dia ou em 24 horas, ela hoje é possível, é uma realidade. Né? Obviamente existem regiões onde o acesso é mais difícil e aí sim as entregas em 24 horas são bem difíceis, muitas vezes impossíveis, mas hoje os prazos já estão muito mais curtos, principalmente para as pequenas entregas. Né? Bem. Bom, na semana passada nós entrevistamos o Dior Helser, lá da JSL, que nos falou um pouquinho mais sobre o aplicativo da empresa utilizado para gerenciar o transporte de pagamentos de carreteiros. E foi bem interessante, ele trouxe essas inovações para a gente. Nessa questão, qual a importância da automação operacional dos centros de distribuição? Bom, ela é de extrema importância. Obviamente, ela só cabe em operações de médio a grande porte. Muitas vezes ela não faz sentido, né? Mas sim, quando existe um entendimento de que vai se haver um ganho de produtividade, um ganho de eficiência naquela operação e, consequentemente, uma redução de custo, né, ela é de extrema importância. Obviamente, essas operações automatizadas ou semi-automatizadas são fruto de relações de médio e longo prazo, onde já se tem um entendimento muito profundo dos negócios do cliente que está contratando aquele tipo de serviço, aquele tipo de estrutura operacional. Então, é preciso realmente
que você tenha uma relação de confiança muito grande, né, no seu operador. Para poder investir nessa inovação tecnológica. Exato, até porque é um investimento muito grande, ele demanda uma parceria de longo prazo também, até para que esse investimento se amortize, né? No entanto, ele efetivamente gera ganhos muito interessantes quando a operação, quando existe a aplicabilidade, né, da solução semi-automatizada. Existem situações onde a operação automatizada ou semi-automatizada realmente não cabe, né? E aí sim a solução manual, né, ou semi-mecanizada, ela é aplicada. Você poderia trazer para a gente alguma solução onde cabe, quer dizer, algum exemplo prático disso, de novidades na área? Bom, a gente falou um pouquinho de e-commerce, né? Falamos um pouquinho da mudança do mercado de varejo hoje, né? Ele exige um fracionamento muito grande dos pedidos, hoje não se fazem mais grandes compras. Então, por exemplo, as compras de um volume com 10 produtos diferentes, ou SKUs, como a gente chama no mercado de logística, dentro da mesma caixa, né? Isso me demanda uma atividade muito demorada no armazém. Eu preciso coletar 10 peças diferentes em 10 lugares diferentes no meu armazém. Nesses casos, uma operação automatizada ou até semi-automatizada caberia, né, em sistemas onde a gente tivesse, sim, por exemplo, o picking, né, por zona, né, e o atendimento, ou seja, o atendimento àquele pedido sendo separado, né, dentro de um ambiente munido com esteiras indutoras, por exemplo. A empresa de vocês já fez algum benchmark em outra empresa fora do Brasil para poder entender um pouco melhor quando é necessário e quando é possível inovar dessa forma? Sim, a gente já vem fazendo isso há algum tempo, né? Nós temos intenção, né, de seguir com essa filosofia de inovação, né? E nossa intenção realmente é de intensificar, né, esse benchmark, inclusive com eventuais parceiros internacionais que tragam melhoria, que tragam inovação para a nossa operação e que gerem melhoria para os nossos clientes. Bom, mudando um pouquinho o tema e pensando no modal aéreo, em julho de 2014 nasceu o projeto federal de incentivo ao desenvolvimento da aviação regional e com ele a possibilidade de ampliação da malha aérea brasileira. Bom, a gente sabe que o plano é voltado para passageiros e que não tem foco na carga, mas de alguma forma pode ser aproveitado esse plano para a parte de carga e logística? Eu acredito que sim, no entanto eu tenho uma preocupação ainda maior. Eu acho que hoje a gente tem uma oferta de espaço para carga aérea muito limitado e obviamente dominado pelas grandes companhias aéreas, né? Existem alguns transportadores que possuem 1, 2, 3 aeronaves, mas nunca vão fazer frente, né, às grandes companhias aéreas nacionais, né? O polo de Manaus, por exemplo, sofre muito, né, ao final de cada ano, nos períodos de pico, pré-natal, onde não se tem espaço, né, nas aeronaves para se escoar produto para os mercados consumidores, principalmente São Paulo, né? E com isso, toda uma cadeia é afetada, a cadeia de produção que não consegue escoar os produtos, né? A cadeia do varejo que não consegue receber os produtos para preencher as gôndolas e o consumidor, né, que acaba ficando sem produto ou que recebe os produtos mais tarde, né? Então eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa analisar essa oferta de espaço aéreo e eventualmente abrir espaço para novos players, para novas companhias operando. Recentemente a Azul, né, entrou com o programa da Azul Cargo, o que é muito interessante. Isso traz realmente mais opção, né, para o mercado contratante, para o mercado usuário, né, do modal aéreo. A gente vem numa tendência positiva, inclusive com a privatização dos aeroportos e o ganho de eficiência nas operações dos terminais de carga, por exemplo,
né? Mas a gente precisa estar atento a esses pontos. Você acredita no aumento do fluxo de carga nesse sentido? Olha, eu acredito que com o crescimento do país, vamos dizer, a pleno, né, haverá demanda. Né? Com o crescimento estagnado, talvez essa demanda ela fique estabilizada ou estagnada. Talvez para o próximo ano, né, a gente ainda tem Olimpíadas aí no ano que vem, né? Então isso traz alguma perspectiva positiva também para o mercado aéreo. Pois é. Existe algum produto ou serviço que poderá se aproveitar um pouco mais desse modal aéreo? Olha, alguma região? Eu acredito que os produtos de alto valor agregado, eles estão sempre presentes e utilizando, né, o modal aéreo. Até porque são produtos de altíssimo valor, né, e que comportam o custo do transporte aéreo, muitas vezes até no contraponto da segurança, né? As empresas elas querem tirar as cargas das rodovias e utilizar o modal aéreo. Com mais oferta de espaço em carga e a queda do preço da commodity quilo transportado pelo modal aéreo, a gente vai ter sim uma maior utilização, não só pelo mercado de alto valor agregado, mas também uma abertura para outros mercados utilizarem desse modal. Muito bem. João Nordello, obrigada pela sua participação, obrigada por você ter se disposto a vir até aqui conversar com a gente. Nosso papo foi ótimo, eu adorei. Obrigada mesmo. Sucesso. Obrigado a você, Sandra. Obrigado pela oportunidade. Acho que o Grupo Colômbia agradece. Obrigado a você, net espectador, né, que estava nos assistindo. E estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Eu quero lembrar a agenda do UrbanView, então, de hoje. Na agenda de hoje, meu convite é para Airport Infra Expo 2015, que acontece nos dias 24 e 25 de março em Brasília. Será realizado um seminário sobre gestão de aeroportos, abordando estratégias e discussões para melhoria na gestão de aeroportos essenciais, regionais, domésticos, internacionais e de conexão. Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, fará uma palestra no dia 24 com o tema O papel da aviação no desenvolvimento econômico e social da cidade aeroportuária. Você encontra mais informações no site www.airportinfraexpo.com.br. E eu te espero no próximo UrbanView, que vai receber Luiz Quintiliano, diretor-geral da TAM Cargo, que vai contar detalhes sobre os serviços que a empresa oferece, como ela se mantém no mercado e se o país apresenta uma conjuntura econômica favorável para uma transportadora de cargas. É ao vivo na próxima quarta-feira, dia 25 de março, às 17 horas em altv.com.br. Você encontra mais informações no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Até lá! Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas
começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente.